Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, com muita alegria que nós vamos estar gravando mais uma mensagem, uma reflexão. Deus abençoe você do canal, você inscrito, você não inscrito. Vamos meditar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, o versículo de número 7, nos diz assim: E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Quero deixar uma reflexão aqui, as lições da manjedoura. Houve um decreto da parte de César Augusto para todo o povo fazer um incenso, e Maria, mãe de Jesus, estava grávida, e eles saíram da cidade de Nazaré para ir à cidade de Belém. Chegando lá, ela sentiu as contrações de dar à luz, e o texto diz que não havia lugar para eles na estalagem. Então esta é a primeira lição. Infelizmente, em muitos lugares já não existe lugar para Jesus, né? E quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que ele foi colocado numa manjedoura. A manjedoura era um lugar onde eles colocavam o alimento para os animais. Era feito de madeira ou de pedra. E eu quero deixar algumas lições a respeito da manjedoura. A grandeza de Cristo, ela não estava no trono e muito menos na manjedoura. A grandeza de Cristo estava na eternidade. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, fala que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Então, muitos esperavam um rei que fosse assentar no trono, mas a grandeza de Cristo não estava nem no trono e muito menos na manjedoura. Cristo diz que o reino dele não é deste mundo e que a vontade dele não é comida nem bebida, mas sim fazer a vontade do seu Pai. Então esta é a primeira lição. A segunda lição da manjedoura fala da solidariedade. Por quê? Porque qualquer um pode ter uma manjedoura. Rico, pobre, branco, negro, qualquer um pode ter acesso à pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio para os perdidos, veio para o gadareno, veio para o cego de Jericó, veio para a mulher adúltera, veio para a mulher pecadora. Então a segunda lição da manjedoura fala da solidariedade que Jesus ele veio para todos. A terceira lição da manjedoura fala da igualdade. Todos naquele momento ali podia entrar onde Jesus estava ali. Todos tinham acesso àquele lugar onde Jesus nasceu. Assim também é nos nossos dias. Todos nós temos acesso à pessoa de Jesus. Mateus capítulo 22 fala que Jesus fez umas bodas e convidou a todos e mandou sair pelos bairros, pelos valados das ruas. Então a manjedoura ela traz igualdade, porque todos têm acesso à pessoa bendita de Jesus Cristo. Cada um de nós temos acesso. A Bíblia diz que
o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Na antiga aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Agora Pedro vem falando que cada um de nós somos um sumo sacerdote, somos um sacerdote. Então nós temos acesso direto à presença de Cristo Jesus. Uma outra lição fala da simplicidade. A manjedoura fala de simplicidade. Jesus Cristo é simples, é humilde. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 11, que ele se esvaziou, deixou a sua glória, se fez carne, se fez homem como nós. Isso fala da simplicidade, da pureza, da santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra lição da manjedoura fala da humildade. Humildade, porque Jesus, sendo o rei, sendo Deus, sendo dono de tudo, o poder está tudo sob o seu controle, e ele nasceu, numa manjedoura. Isso fala da simplicidade, da humildade de Cristo, e demonstra a sua pobreza. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, fala que pela sua pobreza ele nos tornou rico, Quando fala ali que Jesus foi enrolado em panos, em faixa, fala da sua condição financeira. Então Jesus, ele se fez pobre para nos tornarmos ricos espiritualmente. Então essa é mais uma lição da manjedoura. Uma outra lição da manjedoura fala que era para tornar acessível a todos. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A manjedoura fala da condição acessível de chegar até Jesus. 2 Timóteo 4, 5 fala que o único mediador entre Deus e o homem é somente Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ponte, A ponte entre Deus e o homem, que leva o homem à sua salvação, à sua libertação, à sua restauração. Uma outra lição a respeito da manjedoura é para identificar-se com o sofrimento e a miséria humana. Então Jesus nascendo ali, Jesus estava dando uma lição da miséria humana, do fracasso humano, A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, o versículo 10, que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, Marcos 2, 27 fala que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então a manjedoura, ela nos traz uma visão para identificar-se com o sofrimento e a miséria humana. Esta é uma lição muito profunda, muito séria a respeito da vida pecaminosa da humanidade, mas Jesus é a saída, Jesus é a solução. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a pessoa que está em Cristo, ela deixa a vida miserável do pecado, daquilo que não agrada a Deus, e é uma nova criatura para a glória de Cristo Jesus. A manjedoura é um contraste com a vinda do Messias, porque todos esperavam um rei que se assentasse, no trono,
Por isso que um queria sentar à direita e outro à esquerda de Jesus. Eles estavam com a mente totalmente terrena. Então a manjedoura é um contraste com a vinda do Messias. Muitos esperavam um Messias que iria tirar eles da opressão de Roma, ia sentar ali, ia dominar tudo, e Jesus veio de uma forma totalmente diferente a qual eles esperavam. Assim é o trabalhar de Deus, né? Jesus veio humilde, veio com igualdade, com solidariedade, totalmente diferente das expectativas que eles estavam aguardando o Cristo, o Jesus. Uma outra lição: a manjedoura é uma afronta à glória do mundo, né? A soberba do mundo, o egocentrismo é muito forte. Então a manjedoura ela é uma afronta à glória deste mundo. 1 João 2,16, Jesus falou que nós não devemos amar o mundo, nem que há no mundo, né? Quando Jesus fala de mundo ali, está falando do sistema pecaminoso. O mundo é maravilhoso para nós vivermos. Ele está falando do sistema pecaminoso que não agrada a Deus, que afronta a santidade de Deus. É esse mundo que ele estava falando. Então a manjedoura é uma afronta à glória deste mundo pecaminoso, né? Mais uma lição: a manjedoura, como a cruz de Cristo, são uma afronta aos poderosos deste mundo, né? Então eles não aceitam. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está neste mundo. Mas a vinda de Cristo, ela é uma promessa, é uma profecia. Gênesis 3,15 fala que a semente da mulher, né? Ali foi a primeira profecia da vinda de Cristo. Isaías fala do seu... Isaías 9,14 fala que um menino nos nasceu. Isaías 9,6 fala que de uma virgem um menino nasceria. Miqueias, capítulo 5, o versículo 2 fala que ele nasceria em Belém, que significa a casa do pão. Zacarias, capítulo 9, o versículo 9 fala que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Essas são as profecias do nosso Cristo. Então que Deus abençoe a sua vida. Fica aí essas lições da manjedoura. A grandeza de Cristo não estava no trono nem na manjedoura. A segunda lição fala da solidariedade, a terceira igualdade, a quarta simplicidade, a quinta humildade, a sexta demonstrar sua pobreza, a sétima para tornar acessível a todos, a oitava lição para identificar-se com o sofrimento e a miséria humana. A manjedoura é um contraste com a vinda do Messias. A manjedoura é uma afronta à glória do mundo. A manjedoura como a cruz de Cristo, tá? São uma afronta aos poderosos deste mundo. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, com outros irmãos de outras igrejas. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tenha um feliz ano 2023, com muita paz, com muita saúde, com muita alegria, com muita prosperidade. E continue compartilhando os nossos vídeos para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério.